Oi pessoal, tudo bem? Eu vim aqui fazer uma aula especial só para explicar para vocês como vocês devem fazer as contas quando vocês estão fazendo os exercícios de química, tá? Eu queria que vocês usassem sempre a simplificação. Ela ajuda demais vocês. Por quê? Porque com a simplificação vocês conseguem ganhar muito tempo. E isso é muito importante, principalmente no vestibular, né? Se você consegue ganhar tempo nas questões, você já sai na frente. Outra coisa, você também diminui muito a probabilidade de errar contas quando você usa esse tipo de técnica, que é a simplificação, tá? Lógico que você pode errar? Pode, mas diminui demais. Gente, eu vou colocar uns exercícios aqui que tem contas razoavelmente ainda fáceis, tá? Que daria para você fazer e não te daria tanto trabalho assim, não seria tão complicado assim. Mas você já gastaria mais tempo. Então, já pela vantagem do tempo, já é fácil, ó, eu vou usar a simplificação. Mas não falando só de tempo, vamos falar de contas. Existem uns exercícios de química que tem umas contas horríveis. Conta com vírgula, e não é uma casa decimal, às vezes duas, três, tal. E isso atrapalha demais vocês. E eu vejo um monte de gente errando conta, e aí, pá, assinala a questão errada, ou fica 2 horas fazendo a conta, que gasta muito tempo, mas enfim, assinalou a questão errada, perdeu o ponto, entendeu? Tá tudo errado. Então, como acontece demais isso, e como eu não quero que vocês errem, então usem essa dica que eu tô falando, façam simplificação, tá? Ela ajuda demais, é extremamente importante. Muita gente não usa, eu não sei se é porque os professores acabaram não incentivando isso em sala de aula, ou se vocês é que não deram a devida importância, mas eu garanto para vocês, use, que vai ser muito bom para você. Você vai ganhar tempo e você não vai errar tanto conta, tá bom? Além da simplificação, eu também vou mostrar para você usar a técnica da proporção, tá? Você usa o que você achar melhor. A proporção nem sempre a gente enxerga e a simplificação sempre dá para usar, mas qualquer uma das duas vai te ajudar. Então, use essas dicas a seu favor, tá bom? Então vamos lá, eu preparei aí 4 exercícios para a gente fazer, tá? E aí são 4 exercícios tranquilos, nada demais. A minha ideia aqui é mostrar simplificação. Eu não estou preocupada com o conteúdo da aula. Então, quem não souber isso aqui, assiste a aula de mol, que eu vou falar de mol aqui. Então, não sei nem o que é mol. Vai lá, olha. Mas também, se você ainda nem teve mol, porque você está no 8º, 9º ano, vale a pena você assistir para entender a técnica da simplificação, tá bom? Se você não entende ainda o conteúdo porque você já teve a matéria e não sabe o que é mol, você tem que ir lá assistir a aula de mol. Mas se você não entendeu o que é mol porque você não teve essa matéria ainda, ok, preste atenção na simplificação, tá bom? Então vamos lá, gente. O primeiro exercício, ele pede pra gente a quantidade, né, o número de átomos existentes em 10 gramas de cálcio. Primeira coisa, então, o cálcio na tabela periódica, então 1 mol de cálcio, tem uma massa de 40 gramas. Ele tem 40 gramas e ele tem 6 vezes 10 a 23 o quê? Átomos, porque 1 mol sempre tem essa quantidade de átomos, certo? Ele pede pra gente, então, 10 gramas de cálcio, qual é a quantidade de átomos? Gente, aqui eu vou fazer por proporção. Por quê? Porque tá fácil de ver. Então, aqui é o seguinte, ó. Se daqui para cá você dividiu por 4, vocês enxergam isso? Né? De 40 para 10 eu dividi por 4. O que a gente pode fazer desse outro lado? A mesma coisa, eu só divido por 4. Então aqui, 6 dividido por 4 é uma conta que é 1,5 vezes 10 a 23 átomos. Ai, Camila, não gostei. Não quero fazer por proporção. Não gostei disso, não enxergo, não tenho essa facilidade com conta. Ok, vou te mostrar do outro jeito, no outro exercício, tá bom? Agora vem as simplificações. Então vamos lá. No segundo ele pergunta aqui pra gente, qual é a massa em gramas, eu tô lendo aqui no iPad, tá, gente? Então qual é a massa em gramas de 1,2 vezes 10 a 24 moléculas de SO3? Então vamos lá. O SO3 é esse cara aqui. Ele tem uma massa, se for consultar na tabela periódica, de 80 gramas por mol. Então vamos lá escrever a nossa linha básica aí. Então, ó, 1 mol de SO3 tem uma massa de 80 gramas e tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, tá? Vamos lá, qual é a massa em gramas? Então ele quer saber isso aqui. Quando a gente tem 1,2 vezes 10 a 24 moléculas de SO3, desculpa. Então tá, vamos lá, gente. Aqui a gente já vai usar
a simplificação. Porque você pode ou não enxergar a proporção aqui, então pode ficar complicado. Vamos lá. O que a gente vai fazer? Vai ficar 6 vezes 10 a 23, porque a gente faz a continha em x, né? Vezes x, que é igual a 1,2 vezes 10 a 24 vezes 80. Então, eu vou passar o 6 vezes 10 a 23 dividindo pelo outro lado, né? Então, vai ficar 1,2 vezes 10 a 24 vezes 80 sobre 6 vezes 10 a 23. Primeira coisa que a gente já pode simplificar é essa potência, né? 10 a 23 com 10 a 24 sobrou só 10 aqui, tá bom? Aí, a gente tem várias coisas, várias maneiras aqui. Eu vou tentar fazer do jeito que eu acho que vai ficar bem simples. 1,2 com 10, tudo bem para vocês que é 12, certo? Então, a gente já... Opa, deixou 12. 12 por 6 dá 2. Então, 2 vezes 80, 160. Vocês concordam comigo que foi muito mais fácil fazer isso do que você multiplicar 80 por 1,2 para depois dividir por 6? E você ainda tinha que pensar na potência. Não poderia esquecer disso aqui tudo. Então, não fica muito mais fácil? Ficou uma conta mais simples, né? Você fez uma conta menor. Aliás, você fez várias continhas, mas foram continhas pequenininhas, não teve nenhuma conta super difícil aqui, tá? E aí você gastou muito menos tempo. É só, por 2, por 3, por 6. Você vai simplificando, você facilita a sua vida, você ganha tempo, tá bom? Então, vamos lá. Na questão 3, ele fala qual é a quantidade de matéria existente em 2,4 vezes 10 a 20 moléculas de glicose. Gente, quantidade de matéria é a mesma coisa que quantidade de mols. Eu sempre falo isso nas minhas aulas de mol. Então, vamos lá. Glicose. A glicose é o C6H12O6. Ela tem... Opa, ficou fora aqui. Ela tem que massa? 180 gramas por mol. Então, eu vou lá e vou escrever a nossa linha básica. 1 mol de glicose tem uma massa de 180 gramas e tem 6 vezes 10 a 23, o que? Moléculas. O que ele perguntou pra gente? Quantidade de matéria, quantidade de mols. Presentes em 2,4 vezes 10 a 20, vezes 10 a 20 moléculas. Então, eu vou aumentar aqui a minha linha, tá? A gente vai usar esse 180? Não, deixa ele para fora, você vai fazer só aqui. Eu já vou passar dividindo, tá? Então, ficou 2,4 vezes 10 a 20 vezes 1 dividido por 6 vezes 10 a 23. Então, aqui, a gente já pode trabalhar primeiro com a potência. Se aqui é 20 e aqui é 23, aqui ficou 3, 10 ao cubo, tá? E aí, 2,4 com 6. 4 vezes 6 não dá 24? Então, se aqui fosse 24 e aqui sendo 6, aqui seria 4, né? A gente dividiria e ficaria por 4. Como é 2,4, eu também posso dividir por 10, então fica 0,4, né? Então, aqui ficou 0,4 vezes 1, vou deixar assim, vamos fazer por etapas, vezes 4, 0,4 vezes 1 sobre 10 ao cubo. Quando a gente está dividindo pela potência, a gente inverte, quando sobe, desculpa, inverte o sinal. Então, ficou 0,4 vezes 10 a menos 3. Posso deixar a resposta assim? Não, tem que estar em algarismo significativo. Então, o 4 vem para a esquerda. Então, vai ficar 4 vezes 10 a menos 4 mol. Tá? Entra muito a parte da matemática aí, né, gente? Não tem jeito. Vamos para o próximo exercício, que é o 4. Ele pede para a gente a quantidade de moléculas presentes em 2,2 gramas de CO2. Então, vamos lá. CO2 tem 44 gramas por mol. Como é que eu sei isso? Pegando lá na tabela periódica. Tá, ele pergunta para a gente a quantidade de moléculas. Então, vamos lá. 1 mol de CO2 tem uma massa de 44 gramas e 6 vezes 10 é 23 o quê? Moléculas. A gente tem 2,2 gramas de CO2 e a gente quer saber o número de moléculas. Então, vamos lá, gente, de novo, vamos multiplicar em x e eu vou pegar esse carinha aqui e eu já vou passar dividindo, tá? Se você prefere descrever 44, depois dividir, não tem problema, vá no seu ritmo, tá bom? Então, aqui eu vou fazer
2,2 vezes 6 vezes 10 a 23 e já vou dividir pelo 44 que estaria aqui, tá bom? Porque ele vai multiplicar o x. 44 com 2,2, você já consegue enxergar que os dois são divisíveis, né? Se você tiver essa dificuldade, não, Camila, eu não gosto de dividir porque tem vírgula, eu não acho isso fácil, eu não estou achando isso legal. Tá bom, vamos em etapas. A gente pode dividir, por exemplo, por 2. Então aqui eu vou dividir por 2, vai ficar 1,1. E aqui, eu vou dividir por 2, vai ficar 22. Tá, a gente pode dividir por 2 de novo? Pode. Olha só, aqui 22 com 6, aqui fica 3 e aqui ficou 11. 11 com 1,1, você consegue enxergar que aqui é 10 e aqui é 1? Sim, né? E aí? Espero que sim. Se não, tô te dando essa dica. Presta atenção que dá pra gente ver que tá dividindo por 10. E aí aqui, 3 com 10 dá 0,3. Então ficou 0,3 vezes 10 a 23. E isso aqui pode ser resposta sim? Não. Então 3 vindo para a esquerda fica 3 vezes 10 a 22. Ah, Camila, eu não quero fazer 3 por 10. Eu já quero cortar esse 10 que esse aqui já fazer 22. Melhor ainda, tá? Perfeito. Você cortaria esse 10 com esse, ficava 22 e ficava 3 vezes 10 a 22. O importante, não importa se você vai cortar desse jeito, do outro, o importante é você chegar no resultado certo. Tem vários caminhos de simplificação. A gente podia ter feito diretos aqui com isso. Mas se você não enxerga, eu tentei fazer desse jeito. Enfim, são vários caminhos, mas o importante é você simplificar, tá bom? Deixa eu só completar aqui a resposta. Moléculas. Não gosto de resposta incompleta, que eu sempre falo para vocês, tem que ter organização, né? Isso aqui faz parte da organização, tá bom? Então, gente, espero que tenha ajudado. Ponham em prática. Eu não usei aqui ainda números muito complicados. Vocês viram que eu coloquei contas que são razoavelmente fáceis ainda. Mas eu já comecei a mostrar para vocês algumas em que você falou, pô, já tá meio chatinho, né? E existem questões que usam números muito piores, tá? Tem gente que vai fazer a questão, ele não pensa, ele não tem dó do aluno. Vai lá e coloca qualquer número, o número que vem na cabeça, sem pensar em facilitar a vida de vocês na hora de fazer a conta, tá? Eu não gosto disso. Eu acho que os exercícios deveriam sempre priorizar o raciocínio, não a conta. A conta faz parte, mas não é o mais importante. Então, eu acho que deveria ter números em que vocês trabalhassem e usassem a conta, tal, pega o resultado e vai usar no raciocínio. Mas não são todos os professores que pensam assim, né? Então tem uns que não estão nem aí, ou são maldosos mesmo. Então, assim, colocam contas difíceis e vocês não podem usar calculadora nas provas de vestibular, né? Em algumas escolas até deixam, mas é errado, porque aí você acostuma a usar a calculadora, quando vai para o vestibular, o que acontece? Demora muito mais fazer conta, porque você está acostumado com a calculadora, né? Então é bom quando a escola não deixa vocês usarem a calculadora, eu sei que vocês detestam isso, quando a escola não deixa, mas também ajuda porque vocês vão treinando conta ou treinando técnicas, entendeu? Então não precisa sair fazendo todas as contas, pelo amor de Deus, não. Eu sempre falo isso, não façam todas as contas. Simplifiquem, é muito melhor. Vocês vão ganhar tempo, vocês não vão errar tanto conta. Vocês viram aqui? Fica mais fácil. Então, usem e abusem dessa dica, tá bom? É super, super importante, tá? Apesar de ser uma coisa simples, eu vejo que muita gente não usa. E, gente, nas minhas listas, às vezes eu acabo colocando também um pouquinho de contas que são chatas. Por quê? Primeiro porque eu usei aquele exercício daquele vestibular, porque o raciocínio do exercício é muito bom, porque aquele exercício é muito interessante, mas também porque vocês têm que exercitar, porque vocês podem encontrar isso no vestibular de vocês, tá? Ou na prova de vocês, se o professor de vocês também usar. Enfim, então por isso, apesar de eu não concordar, como eu falei agora há pouco, eu também não gosto que tenham números ruins, eu acabo também utilizando por quê? Para vocês treinarem. Ou porque o exercício do vestibular ele era muito bom, apesar de ter aquela conta que eu não concordo, né? Que deveria ter facilitado a vida de vocês, mas o restante todo é muito bom, tá? Então é isso. Usem e abusem dessa dica, tá bom? Um beijo e até a próxima!